Direito Administrativo na Prática, série Fica a Dica. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 21 anos de serviço público. Aprenda com quem faz. Vamos lá? Bom, apresento para os senhores a dica número 8, que está dentro do tema licitações e contratos. Bom, regime de execução contratual. Você conhece os 7 tipos de regime de execução que constam na nova Lei de Licitações e Contratos, a 14.133? Vamos lá? Vamos ver? Vejam bem. O artigo 46 da Lei 14.133 apresenta 7 tipos de regime de execução contratual. 4 tipos clássicos que já constavam na Lei 866 e acrescenta outros 3 tipos novos. Então, nós temos, inciso 1º, empreitada por preço unitário. Segundo, empreitada por preço global. Temos ainda a empreitada empreitada integral, a contratação por tarefa e contratação integrada. Temos a contratação semi-integrada e o fornecimento e prestação de serviço associado. Da leitura do artigo 46, nós temos uma primeira impressão de que esses regimes de execução são aplicáveis apenas às obras e serviços de engenharia. Mas uma leitura atenta e sistemática da nova Lei de Licitações fará com que nós encontremos lá no artigo 92 que, dentre as cláusulas necessárias e obrigatórias nos contratos, consta a necessidade de que haja previsão do regime de execução. Então, os regimes de execução que estão elencados no artigo 46 não são exclusivamente para obras e serviços de engenharia, não, tá? Eles se aplicam para todos os tipos de contrato, compras e serviços. Bom, passando um por um. A empreitada por preço unitário é o tipo de contratação na qual a execução se dá por preço certo de unidades determinadas. Ela é ideal para aqueles casos onde não se sabe exatamente o quanto será consumido. Logo, o preço a ser pago depende de uma medição que vai constatar aquilo que foi efetivamente executado. Então, por exemplo, um contrato de gêneros alimentícios, tá? Existe uma estimativa de consumo para atender, por exemplo, as cantinas, os refeitórios das escolas municipais e estaduais na produção ali das merendas. Então, isso é uma estimativa que vai depender do número de alunos matriculados, do número de alunos por turno em cada unidade, que pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor. Então, essa quantidade ela é estimada, ela não é exata, tá ok? Então, o regime de empreitada por preço unitário, ele vai permitir que haja essa medição e que haja o pagamento somente por aquilo que for efetivamente pago. Diferente do regime de empreitada por preço global, aonde você vai fixar nessa licitação um preço certo e total, independente daquilo que for gasto, tá? Isso faz com que não haja uma precisão tão grande. Tem algumas desvantagens que nós vamos trabalhar um pouquinho mais à frente. Outro tipo de empreitada prevista na antiga lei é a empreitada integral, tá? Nesse tipo de execução, toda a integralidade do objeto, ela é entregue para a contratada, que terá a responsabilidade por executar as várias etapas que são necessárias até que ela consiga entregar aquele empreendimento em condições de operações. Fica tudo na responsabilidade dessa contratada. Nessa modalidade, nós vamos perceber facilmente que existem vários objetos distintos. Então, tem, por exemplo, uma obra de engenharia, tem um serviço de
arquitetura, decoração, serviço de limpeza, vidraçaria, esquadria, vários serviços que estão ali incluídos e aquisições que são necessárias para que seja entregue esse empreendimento em condições de uso, tá? Bom, e aí nós temos o regime por tarefa, que é uma licitação que foca em mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. Um bom exemplo para esse tipo consta em partes de uma reforma, uma obra maior, onde é feita a contratação dessas pessoas para executar determinadas tarefas. Olha, eu quero uma pessoa para fazer a pintura das paredes, eu quero uma pessoa para arrancar o carpete e trocar por um piso de porcelanato, um laminado, entenderam? São várias tarefinhas que são repartidas para aproveitar aí os recursos existentes no mercado. E aí surgem esses quatro regimes de execução, eles já estavam previstos na Lei 866. E a nova lei traz 3 novidades, que é a contratação integrada, a semi-integrada e o fornecimento de prestação de serviço com serviço associado. Bom, a contratação integrada, ela parece um pouquinho com aquela empreitada global, tá? Só que na contratação integrada, o principal diferencial é que o projeto executivo, tá? O projeto básico, o projeto executivo, a execução das obras e serviços de engenharia, fornecimento de bens, serviços especiais, montagem, teste, pré-operação e outras operações para entrega do objeto final estão todos incluídos no objeto que será entregue à contratada. E tanto a contratação integrada como a semi-integrada, elas estão previstas apenas para obras e serviços de engenharia, tá? Então, a empreitada global, ela vai pegar outros tipos de objeto. Serviço, compras mais complexas, tá? Equipamentos, sistemas que tem que ter uma funcionalidade, uma compatibilidade técnica. Já a contratação integrada e semi-integrada, ela só vai valer para obras e serviços de engenharia. E qual é a diferença da contratação integrada para a semi-integrada? A diferença é que, na primeira, até o projeto básico, ele é delegado, ele é terceirizado para a contratada. Na segunda, a semi-integrada, o projeto básico, tá aí riscado, ele é feito pela administração pública e a contratada vai pegar do projeto executivo para frente, a execução, fornecimento, serviços especiais, tá ok? Bom, por fim, na novidade aí, nós temos o fornecimento com prestação de serviço associado. Além do fornecimento do objeto, o contratado ele fica responsável pela operação desse equipamento, pela manutenção, pelas duas coisas, tá? Por um determinado tempo que fica ali fixado previamente no edital, tá? Então, é um equipamento diferenciado, de ponta, restrito, e aí é feita não só a aquisição, a alocação desse objeto, como fica garantido ali a operacionalidade desse material que é entregue à contratada. Vamos lá? Bom, é importante a gente destacar algumas diferenças, vantagens e desvantagens em relação à empreitada por preço unitário e a empreitada por preço global, que são as modalidades, os regimes de execução contratual que concentram a maioria dos bens e serviços comuns, que significa a maioria do que é consumido efetivamente pela administração pública, tá? Então, é importante que os senhores estudem o acórdão do Tribunal de Contas da União 1977, de 2013, tá? Uma decisão do plenário. E ali foi apontada uma lista de vantagens e desvantagens. Da empreitada por preço unitário, destacam-se como vantagens o pagamento apenas pelos serviços que forem efetivamente prestados,
o fato dela representar um menor risco para o contratado, na medida que ele não assume o risco pelos quantitativos aí, de repente, que não foram muito bem medidos, né? Vai haver uma medição. Então, não tem um problema se ele errar um pouco, porque o próprio regime, ele permite que haja um ajuste fino, tá? Outro ponto que a gente pode destacar é que o serviço ele pode ser, assim, licitado com um projeto básico ou um termo de referência com um detalhamento mais simplificado, um pouco inferior. Por quê? Porque a medição garante que somente será pago aquilo que for efetivamente prestado pela contratada. Dentre as desvantagens desse regime de execução, o que nós podemos listar com base nessa jurisprudência do Tribunal de Contas da União? Ele exige um rigor nas medições. Se não houver uma medição ali atenta, o que foi feito, o que não foi, notas fiscais passarão que não serão representativas da realidade, daquilo que foi efetivamente prestado, serão pagas, tá? Um maior custo da administração para acompanhar esse serviço. A empreitada por preço unitário, ela pode favorecer um eventual jogo de planilha, que significa elevar o preço daqueles itens que têm maior saída, aumentando o ganho da empresa, ao passo que os itens que têm uma menor saída, eles têm um preço maior, dá uma impressão aí de economicidade, mas na verdade eles serão poucos consumidos, tá? Então isso favorece o jogo de planilha. Pode favorecer a realização de termos aditivos para incluir novos serviços, alteração de quantidades de serviços contratados. O preço final do contrato ele é incerto, tá? Então ele é baseado em estimativas, pode variar durante a execução da obra, pode ser que o seu saldo esgote antecipadamente, tá? Então tem que tomar muito cuidado para acompanhar esse contrato, para não haver descobertura de contrato. Exige que as partes renegociem preços unitários quando ocorrer alterações relevantes de quantitativos contratados, aconteceu um fato superveniente, está saindo demais um determinado item e menos o outro, é preciso haver uma renegociação de preço, ok? E, por fim, a última desvantagem que é elencada é que ela incentiva o cumprimento de prazos, pois o contratado recebe por tudo que fez, mesmo os atrasados, tá? Então, assim, tomem bastante cuidado aí com essas desvantagens e apreciem as vantagens que esse regime favorece na hora de escolher lá no seu estudo técnico preliminar qual é o regime de contratação ideal. Para a gente finalizar, eu passo agora para as vantagens e as desvantagens que a jurisprudência do Tribunal de Contas aponta aí para a empreitada por preço unitário, tá ok? Então, dentro das vantagens, pode-se citar simplicidade nas medições, tá? Porque as etapas são ali concluídas e você já pode dar o aceite, não precisa ficar verificando ali as medidas unitárias de cada coisa. Um menor custo para o acompanhamento, em razão dessa facilidade, tá? O contrato, ele em princípio, ele ele tem um valor final que já é acertado, não é sujeito a grandes variações e termo aditivo. Restringe os pleitos do contratado, quando ele pretende assim aumentar uma imprevisão, porque isso tudo já ficou ali no risco que foi repassado para a contratada. Ela ganhou um preço global para entregar aquele objeto pronto e acabado. Dificulta o jogo de planilha, né? Ela não pode ficar alterando mais para lá ou mais para cá nesses aditivos. E incentiva, sim, o cumprimento de prazo, porque o contratado ele só recebe quando ele conclui a etapa inteira que foi prevista, né? Não pelas parcelas que foram executadas. Não adianta ele executar 30%. Esse 30% equivale àquela primeira parcela do cronograma físico-financeiro? Se não equivale, se ainda está faltando mais 10%, esse valor vai ficar parado até completar aí aquela etapa todinha do cronograma. Então, estimula que a contratada corra atrás dos prazos que foram previstos. Mas quais são as desvantagens, né? Nem tudo são flores. O Tribunal de Contas enunciou aí 3 desvantagens eminentes.
Como o contratado assume os riscos associados aos quantitativos de serviço, que pode estar subestimado, né, lá para baixo, e ele tem que completar isso às suas custas, o valor global da proposta ele tende a subir, a ser superior se comparar com o regime de preços unitários, porque no preço unitário, a contratada tem certeza que exatamente o que for necessário ela vai receber, porque tem uma medição. Aqui, se ela errar no cálculo, ou se a administração induzir ela ao erro, fica tudo dentro do risco dela. Tendência de haver maior percentual de risco e imprevisto para o contratado, exatamente por causa desses motivos que eu acabei de explicar. E, por fim, a licitação e a contratação exigem um projeto básico, um termo de referência com elevado grau de detalhamento dos serviços, tá ok? Bom, esses eram os principais pontos que eu tinha aqui para destacar sobre regime de execução contratual. Esse é um tema que tem muita dúvida, ele é um tema que já existia na Lei 866, ele é um tema que sofreu aí um acréscimo de novos regimes na nova lei, que vai exigir aí uma atenção maior no seu estudo técnico preliminar. Gostou? Então é isso aí. Sigam a gente aí no Instagram, se inscrevam no nosso canal do YouTube para dar aquele apoio às dicas completas. Ative o sininho para saber quando vai sair um novo vídeo. Deixe o seu like, faça o seu comentário. Diga lá no comentário quais os assuntos que vocês gostariam de ver aqui no nosso canal para que a gente possa atender na produção aí de novas aulas aí para o nosso canal Professora Ana Mendes. Bom, aprenda com quem faz. Eu estou aqui para ensinar aos senhores aquilo que os livros de direito, não esclarecem.